Olha as novidades, pessoal, que tem aqui no feirão. Aqui tá os meninos de Campo Grande, Alagoas. Tem o vídeo completo, a gente passando informação das motos do nosso parceiro. Ele tá com essa Titan aqui, ó. Viu? Tem essa outra azulzinha aqui também, ó. Essa extra aqui, ó. A gente tá passando o preço no vídeo completo aí pra vocês. Se você que tiver curiosidade, quiser ficar informado. Tem essa outra cara de gato aqui, ó. Extra, viu? Tem bastante opções de moto aqui pra vocês no canal Sandro Costa Oficial, viu? Acerta o dedo no like, curta, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva, que você vai ficar bem informado, viu? A gente tá sempre postando vídeo todo dia pra vocês de feira de carro, feira de moto. Só trazendo novidade, viu? Olha aí, ó. Acerta aquele dedo no like aí, viu? No canal Sandro Costa Oficial. Tem muitas novidades aqui pra vocês, viu? Chama na bota, olha aí. Só novidade.